Então vamos lá, gente, parte 3 do vídeo, vamos falar finalmente sobre as propostas. Nesse vídeo, já de antemão, vamos falar sobre planta baixa, tá? Vamos apresentar como era a planta anteriormente, em que parte da casa a gente vai mexer e como vai ficar a planta final. Depois, interiores e como vão ficar as fachadas, a gente fala no próximo vídeo, tá? Mas falando sobre planta, antes de tudo, é importante que vocês nos conheçam, tá? Quando a gente vai falar sobre um projeto de alguém, de outra pessoa que a gente está projetando, a gente tem que falar para vocês quais eram as necessidades desses clientes, o que eles precisam, que ambientes da casa eles gostam mais e por aí vai. A mesma coisa aqui, só que aqui no caso os clientes somos nós, né? Isso. Ainda bem. Então, sobre o comportamento nosso dentro de uma casa, tá meio atrelado a por que compramos aquela casa e como tá ficando a nossa primeira fase de construção. Eu, particularmente, quando eu entro na casa que eu tenho interesse, eu começo a me imaginar morando lá dentro. Eu começo a pensar como que agiria em cada ambiente. E foi mais ou menos isso que eu fiz na primeira vez que eu fui na casa. Eu já, de cara, assim, já me imaginei na cozinha, já me imaginei na sala, nos quartos. E a partir disso, a gente já começa a pensar, tipo assim, mas se eu mudar isso aqui, pode ser que fique melhor pra mim. Abrir uma janela aqui vai ficar melhor, porque eu consigo ver o quintal e assim por diante. Então, acredito que eu, particularmente, eu começo a projetar dessa forma. Então vamos lá, sobre nós. Ambos somos caseiros, tá? Preferimos estar em casa à vontade do que na rua em meio a muita gente. Gostamos muito de varanda, gostamos de estar numa varanda e dessa varanda ver bastante quintal. Gostamos de cachorro, queremos cachorros por esse quintal, então as varandas são importantes. E principalmente a área social como um todo, varanda, sala e cozinha, é mais importante para nós do que os quartos. Tem gente que um domingo passa o domingo dentro do quarto. Nós passamos o domingo na sala, na cozinha, na varanda, em outros locais assim. Então era um espaço importante para nós e precisávamos deixar esse espaço pronto de primeira. Então esse é um resumão assim de como nós funcionamos por uma casa, né? E isso vai muito de criação, né? Cresceu tendo a família muito próxima, de estar todo mundo sempre reunido, sempre tive cachorro em casa. É basicamente isso que a gente quer levar também para nossa casa, pensando também quando a gente tiver filhos, a gente quer dar essa mesma criação para ele. Então vamos parar de enrolação e falar da casa. De forma bem resumida, nós vamos ter que construir isso aqui em 2 ou mais etapas, tá? Vamos ter que trazer de fora para dentro. A gente tem uma fase bem importante para se trabalhar dentro, e a gente não quer deixar nada no interior para ser feito depois, que é muito ruim você estar morando e tendo que trocar piso, por exemplo, porque você botou grama, sei lá. Então nós vamos mexer numa primeira fase, que é o que nós vamos apresentar hoje. É toda a fase de interior, demolições, construções, acabamentos, piso, pintura, iluminação, forro, tudo isso, numa primeira parte. Depois, das varandas para fora, serão outras fases futuras. Então nós já planejamos tudo, mas a primeiro momento o que importa é a fase interna, tá? Então vamos falar sobre ela. De forma bem resumida, a parte interna, a gente está diminuindo a área íntima do quarto. Nós temos 2 e não precisamos deles 2 por enquanto. E nós vamos aumentar nossa área social, que é o espaço, como a gente falou, ficamos bem mais tempo. Sala, cozinha, espaço de trabalho, espaço de jantar, isso tudo. Então a gente está priorizando o espaço que a gente vai utilizar agora para depois, um tempo futuro, construirmos a extensão da área íntima. Então vamos isso, vamos para a planta baixa com essa moça. Então, a nossa planta existente é essa. Vocês lembram que aqui a gente tem aquelas paredes inclinadas que vai para os quartos. O balcão, aquele meio balcão que divide cozinha e sala, né? A princípio, nossa ideia nós vamos eliminar essas 2 paredes. Eliminando essas 2 paredes, a gente consegue ter uma integração entre sala e sala de jantar / cozinha. Vamos estar também eliminando o balcão, aquele meio balcão, assim a gente consegue formar um grande L social. A princípio, a casa vai ter apenas um quarto, que vai ser o nosso quarto. Num futuro, um futuro próximo, a gente já tem um projeto da ampliação com outro quarto, mas para nossa necessidade no momento, a área social é mais importante do que esse outro quarto que a gente tinha aqui. Vamos também estar tirando essa parede aqui do quarto, uma por ser uma parede inclinada e outra porque a gente quer transformar esse quarto em uma suíte. Aqui é mais ou menos como vai ficar em amarelo, é o que a gente vai estar construindo de parede. Então a gente ficou com todo esse espaço aqui de área social, com sala, espaço de trabalho, mesa de jantar, cozinha. E o nosso quarto veio para esse cantinho aqui, tendo o banheiro dentro do quarto.
A porta do quarto a gente jogou pro canto, porque assim a gente dificulta um pouco a vista de quem vai estar entrando. Aqui é a porta de entrada. Assim, quem estiver entrando não vai estar enxergando o que está acontecendo dentro do quarto. A visão da pessoa é essa e essa aqui. Vou mostrar um pouco do layout para vocês. O nosso layout ficou assim. Aqui a gente conseguiu ter uma sala de TV, uma mesinha pequena de jantar. Por que uma mesinha tão pequena? Porque nós vamos ter uma mesa maior na varanda dos fundos. Um espacinho de trabalho, logo que a gente entra, um espaço só para 2 pessoas. Vindo aqui para o quarto, nós ficamos com o layout dessa forma. O guarda-roupa na frente da cama. Colocamos essa parede aqui para poder esconder a cuba. Colocamos a cuba do lado externo, porque nós achamos o banheiro um pouco apertado. E trazendo a cuba para dentro do quarto, a gente consegue um espaço muito maior na área do box. Na cozinha, o que norteou a cozinha? Apesar de não dar para fazer muita coisa diferente aqui, nós tínhamos algumas opções e por que escolhemos essa? Uma das primeiras coisas, o ponto hidráulico de hoje já é aqui. Portanto, a nossa área molhada estava estabelecida nesse lugar. Nós não queríamos mexer nisso. Então nós poderíamos mexer no fogão e na geladeira. A geladeira poderia vir para cá, fogão para cá e tanto faz. Por que nós colocamos a geladeira aqui? Se colocássemos a geladeira nesse canto, quem estivesse olhando daqui seria uma extensão da parede, basicamente. Ela diminuiria ainda mais o campo visual. Então ela estando aqui fica mais escondidinho, fica um visual mais bonito e a gente consegue uma triangulação na cozinha bem bacana, porque o fogão fica mais para lá, uma pequena bancada de um lado para servir de apoio e o restante dessa bancada toda aqui para servir de nosso apoio também para a hora de trabalhar e cozinhar. Isso aqui são armários, tá, gente? E então ficamos com um espaço de bancada bem comprido mesmo, assim, funciona pra gente tranquilamente. Então, explicando o layout aqui da parte social para vocês. Optamos por deixar a televisão deste lado, logo de quem está entrando, porque não vamos estar removendo essa janela no momento. Nossa ideia inicial era de que a TV ficasse aqui, mas como essa janela só vai ser retirada numa ampliação futura, vamos deixar nesse ponto aqui mesmo. Aqui na parte de trabalho, nós deixamos a mesa desse lado, porque aqui, como vocês podem ver, tem uma porta. Aqui na frente é nossa ideia de fazer um espacinho de piso com um pergolado até o espaço do muro, com rede, uma poltroninha, um espaço bem confortável, bem aconchegante. E aí, por isso também que sobrou pra gente esse espaço aqui pra gente ter uma mesinha interna, pra gente estar comendo de noite, de manhã. Colocamos uma mesinha redonda com 4 cadeiras, que ela não ocupa muito espaço e que ela se encaixou muito bem no nosso layout. E isso aqui, gente, é um resumão da planta baixa da primeira fase de obra. Então, uma primeira fase compacta, repare, é como se fosse um loft. Claro, o loft tem quarto aberto, aqui não. Mas é um quarto que vai atender a gente por um bom tempo. E um quarto que agora é suíte. Uma área social que ficou bem confortável de tamanho. Poucas mudanças hidráulicas, pouquíssimas mudanças. Bom, gente, para estar finalizando o nosso vídeo, vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que a gente já fez do interiores da casa. Particularmente, eu achei que ficou